A beleza, eu entendo que ela é um processo, e aí eu vou trazer Plotino. Plotino falava que a beleza, a experiência da beleza, consegue transcender as nossas percepções atuais e chegar no uno, que no uno para ele, né? Naquela visão neoplatônica. Existem correções necessárias a se fazer em Plotino também, porque ele era muito dependente de um único processo para se atingir esse tipo de percepção. Mas eu entendo que a beleza, ela realmente ela é ou não é subjetiva. Muitas pessoas acham coisas diferentes belas. Sim. Então, elas discordam muitas vezes sobre o que é belo, inclusive. Exato. Então, existe um aspecto subjetivo. Sim. Ele tá lá. O que não significa que não exista uma objetividade na maneira como esse processo vem a ser, que são experiências sempre muito parecidas. A gente não acha tudo belo. Ninguém olha, por exemplo, ninguém vai estar passeando com um cachorro de manhã, né? Vai ver o cachorro fazer as necessidades dele. Ele Olha que coisa bonita. Cara, eu poderia ficar olhando isso por horas. Sim, exato. Então, existe ao meu ver, o processo do belo, porque o reinado do belo era a Grécia Antiga. Sim. A Grécia Antiga que pegou as expressões artísticas que existiam até antes, egípcias ou até paleolíticas, Sim. e transformou na representação daquilo que era belo. E, de novo, depois veio a tríade com o bom e o verdadeiro. Sim. O que eu entendo como beleza é como se fosse um processo de transcendência mesmo. É um processo de transcendência. E eu falo que ela não é nem 100% objetiva, nem 100% subjetiva. Para mim, ela é tranjectiva. E ela é um processo que ela necessita do objeto contemplado e do contemplador. E ela se faz no meio desses dois. Ela é fruto de uma relação. Ela é fruto de uma relação. Eu Certo. entendo como fruto de uma relação. Talvez aqueles mais tradicionais possam acabar trazendo argumentos até matemáticos para falar como você expressa, por exemplo, beleza arquitetônica. E eu não vou desconsiderar isso. Sim. Mas me parece que precisa ter essa relação com a pessoa que contempla esse processo. Sim. Essa forma. Precisa ter essa habilidade que vai fazer com que você saia do seu estado habitual, como se fosse algo mundano, né? E ser elevado. Para onde que você está indo? Muitos discordam de onde que você está indo. O Plotino vai falar em uno. Tomás de Aquino vai falar de um processo participatório no divino, no sagrado. A arte sacra vem daí. Sim. Então, para onde que você está indo com essa transcendência? Para muitos lugares. Tem todo o princípio, inclusive, do sublime como algo que está acima da beleza, que é algo que te arrebata, que você... Sim. É um poder magnífico. Existe a diferença entre você simplesmente admirar uma coisa e sentir prazer na contemplação daquilo e aquilo tomar você. Né? Aquilo te levar a um estado de êxtase que vai além do mero prazer intelectual de você observar uma coisa. Né? É quase como se fosse um orgasmo. É como se fosse sensível, o belo. Eu gosto da definição do Roger Scruton, que é um filósofo que eu gosto muito e ele se ocupou de estética como uma das suas áreas de interesse, né? Tem o livro dele, Beleza, que é um livro magnífico, é um livro belo. E eu conheci essa distinção de belo e sublime daí. Que ele vai tirar de outros autores. Vem de Kant. Na verdade, vem de Longino, que é um autor do século III. E Kant fez explorações. E Kant deve ter pego daí. Ok. E eu gosto dessa definição também do belo e do sublime, porque o belo é o sentimento de você voltar para casa. Então, aquele sentimento de você se encontrar no seu lar. Sim. Porque é diferente, casa de lar. Sim. O lar envolve Conexão. a lareira, envolve o quentinho, envolve o estar no seu lugar adequado, aquele lugar que abrange você, aquele retorno, é o eterno retorno. Sim. Eu gosto muito a experiência do belo, eu gosto muito do T.S. Eliot, que ele vai falar grande poeta. Sim. A e ideia também é um grande ensaísta. O livro dele, a palestra dele, What is a Classic, Eu preciso ver essa aí, porque já me recomendaram essa. E ele fala que é um processo esse processo, pode ser artístico, pode ser até um processo maior de vida, é você retornar para o lugar de onde você veio e redescobri-lo. Então, esse é o processo do belo, ao meu ver. É uma redescoberta daquilo que faz a vida ser significativa. Sim. E quando você perde o belo, você perde esse significado maior para a sua existência. Sim. O sublime é aquele sentimento que você tem de descobrir que existe muito mais além de você. Sim, o Kant, ele até o Kant, rapidinho, ele investiga muito sobre o sublime, e eu vi no Tratado ao Juízo, que ele deu umas olhadas ali,
e ele fala que é como se fosse uma representação de um poder absoluto, que em pequeno momento a sua mente consegue contemplar isso em harmonia com suas capacidades cognitivas, só que isso te deixa sem palavra, porque é algo tão absurdo que só de sua mente estar em harmonia já é o E suficiente. vamos dar 2 exemplos aqui para o pessoal pegar essas ideias do belo e do sublime. O belo seria um plano pastoril. Sim. Sabe, aquela fazendinha bonitinha. Algo pitoresco. Algo pitoresco, exato. Uma casa que não precisa ser uma igreja gótica, mas uma casa bem feitinha com certos ornamentos bonitinhos. Exato. O ornamento é algo muito legal de se falar, porque ornamentar algo significa dar algo que é inútil, entre aspas, mas tem um valor estético. Esse valor estético está em te proporcionar não apenas essa harmonia, mas esse conforto, esse retorno, né? Então, esse é o belo. O sublime é uma montanha. O sublime é a visão que você tem quando você sobe um monte. Quando você está no topo de um pico e você olha para a paisagem imensa ao seu redor. Esse é o sublime. O nascer do sol, que você não consegue nem ter palavras para descrever aquilo. Eu ia falar isso, tipo, você sabe que você está diante do sublime quando você não sente a necessidade de falar nada. Isso não necessariamente apenas acontece com arte, mas também acontece com a natureza. Pode acontecer com... O belo é maior do que a arte. Porque a arte, de certa forma, ela surgiu na Grécia, por exemplo. Não estou falando que a arte existiu ali a primeira vez, mas a arte grega, ela estava tentando representar isso, essa sensação que as pessoas já tinham por meio da beleza natural. Sim. Então a beleza, ela abrange mais do que a arte. Até. Sim, é um processo até mais antigo. E também falando agora desse aspecto prático. Assim como eu falei antes, que não é muito bom você estar muito cercado de arte, porque pode criar um tédio, isso pode afetar a sua contemplação com as coisas boas, você ficar longe de arte é ruim também. Que, por exemplo, mencionando novamente Roger Scruton, ele tem um livro de arquitetura, porque ele também era um arquiteto, além de escritor e filósofo. E entre outras coisas. Entre várias outras coisas. Sommelier. Jornalista. O cara era bom. Ele é bizarro. O cara era bom. E ele falava que, por exemplo, a arquitetura, ela também é um ato moral. Porque são várias pessoas se unindo para mudar a paisagem e forçar outras pessoas a conviver nela. Um arquiteto que está focado em autoexpressão é um péssimo arquiteto. E o que ele fala no seu excelente documentário Why Beauty Matters, que você pode encontrar não no YouTube, mas você pode encontrar no Vimeo. E tá ali gratuito, é 1 hora, é muito gostoso de assistir. E ele fala que, por exemplo, na arquitetura, prédios que são feitos com o único propósito de ser úteis, que focam apenas na engenharia e não mais no aspecto arquitetônico belo, deixam de ser úteis. Deixam de ser úteis porque ninguém quer morar neles. Exato. Ninguém quer morar naquilo que é completamente feio e desgarrado de qualquer tipo de ideal ao qual elas possam aspirar. E até pegando isso, que, por exemplo, como o Scruton fala, que é um ato moral. Por que um ato moral? Porque você força outras pessoas a conviverem naquela paisagem que foi modificada. E a gente precisa de pequenas belezas no dia a dia, de maneiras muito discretas, como, por exemplo, ornamentos, para você se sentir mais confortável. Na faculdade, uma vez, anos atrás, tipo uns 2, 3 anos atrás, eu escutei uma pessoa que ela veio do Rio de Janeiro e ela falou assim, nossa, eu me sinto muito mal na Avenida Paulista. Eu me sinto muito mal. Eu me sinto falta de Copacabana, por exemplo. E eu falei assim, é porque a Avenida Paulista é feia. Ela te aprisiona. Ela tem um monte de prédios muito altos que você se sente sufocado. Mal tem arborismo, não tem urbanismo bem feito naquela porra. E você não tem cor, você não tem nada, é só barulho, cheiro meio estranho. E você do nada tem Copacabana, com prédios relativamente mais bem feitos, com a paisagem natural muito bem aplicada, muito bem aproveitada e renovada ali, muito bem, com uma manutenção muito boa. E você tem essa comparação. Sabe qual é a diferença dos dois? Um cenário é arrogante. Um cenário é arrogante. A Paulista é um cenário arrogante. E o outro é um cenário elegante. Exato. E porque agora a gente está falando isso de aspecto prático. A arte importa até mesmo quando a pessoa, sem saber, sente afetada. Pessoas em capitais, por exemplo, elas sentem mais deprimidas, porque você não tem cor, você é aprisionado. Sem contar do aspecto da poluição que afeta negativamente seu corpo em diversos sentidos possíveis. E que você às vezes nem sabe. Então, por mais assim, pra que uma casa muito bem ornamentada? Por que cor? Por que não sei o quê? Ao longo do tempo, você vai sendo afetado. Porque como o Scruton falava, se você é apenas utilitarista, brutalista, funcionalidade acima de tudo, você perde o aspecto humano, que eu já mencionei antes com Ponty, que é o ato mágico do ser humano colocar a sua carne, a sua expressão
para outros verem e se sentirem bem. E esse é, inclusive, um ponto de contenda que eu tenho com Kant nesse sentido, porque, beleza, é um interesse desinteressado, né? Você não dá uma função para aquilo. Mas a beleza é a função. Tenta viver em um lugar completamente desprovido de beleza. Se enlouquece. Porque você enlouquece. A gente precisa dessas coisas. Então não é como se a gente usasse aquilo para outras coisas. A arte, a beleza, ela é o fim dela mesma. Sim. Então, isso que é legal. Isso que é legal que você trouxe. É o fim dela mesmo. Não precisa de mais e nem de menos. Sim. A beleza, ela é uma... existe uma proporção de beleza que é adequada para o momento onde ela precisa se manifestar. É esse processo que eu gosto muito de uma definição de um filósofo contemporâneo que é o D.C. Schindler, o nome dele. Que ele traz uma ideia de beleza, que a beleza ela traz um sentimento de... Vamos tentar traduzir a palavra wonder. Maravilha. Maravilhamento. É, um maravilhamento que te coloca na busca por aquilo que é verdadeiro. Uhum. E é uma antessala para o bem Sim. do ser humano. Sim, até porque aquilo, a partir do momento que você reconhece uma coisa como bela ou até sublime, surge, por exemplo, qualquer coisa que haja para destruir aquilo vai ser imediatamente visto como algo mau. Sim. Então, existe também muita discussão sobre uma arte que tenta retratar aquilo que é feio. Porque existe feiura no mundo. Existe sofrimento. Uma arte e sofrimento e tragédias. Mas é que tá, por meio dos atos trágicos e por meio dos atos maus, é possível redimi-los por meio da arte. O E uma boa obra disso na de Catarse. arte faz isso. O Roger Scruton também fala isso no documentário dele. Uma grande obra de arte, por exemplo, de Cristo crucificado. Sim, sim. É uma das maiores tragédias da humanidade. Ela Toda pode vez ser que você entra dela. numa igreja católica, a primeira coisa que você vê é uma cena de tortura até a morte. Eu não sei se vocês já perceberam. Que é o crucifixo. E Que é o crucifixo. Então, assim, então você vê uma obra, por exemplo, como Saturno devorando seus filhos do Goya. Uhum. Aquela obra te arrebata de alguma forma. Existe o aspecto chocante da arte. Porque o sublime, ele abrange o belo, mas ele não se limita a ele. Sim. Existe o chocante ali. Até quando você vê uma pessoa que é muito bela, você fica chocado. Sim. Você fica arrebatado. Você fica burro, inclusive. Exato. O problema da arte moderna é querer retirar o processo do belo e deixar apenas o chocante. Sim. Para vender. Qualquer coisa que te choque pode ser transformada em arte, mas não é assim. Sim. Existem múltiplas facetas. A gente falou de várias facetas até agora da arte: representação, expressão, imaginação, criatividade, técnica. Agora a gente está falando de beleza, de sublime, de arrebatamento, que é o choque. Nenhum deles por si só faz a arte. O problema de muitos movimentos artísticos é tentar pegar apenas uma dessas categorias e tentar colocar como superior a todas as outras. Sim. Sendo que tudo faz parte. E também falando de outros aspectos mais práticos. Quando você fica apenas cercado de coisas feias, cercado de coisas que te chocam, você fica uma pessoa estranha, você fica meio como que eu mesquinho. poderia, isso é interessante, como que eu poderia ficar cheio e repleto de coisas feias necessariamente? Cara, existe uma beleza cotidiana, que é você, por exemplo, deixar a mesa pronta para o jantar e para o almoço, Sim. deixar os pratos dispostos, colocar ornamentos na sua casa, colocar uma planta, seu cachorro dormindo colocar no alguma sofá. coisa. Se você não consegue se esforçar para deixar o seu ambiente mais elegante no sentido de te proporcionar esse sentimento de beleza dentro de casa, que, de novo, é o retorno ao lar. O seu lar só é lar quando ele tem um sentimento de belo te esperando toda vez que você volta do trabalho à noite, sabe? Se você não tem isso, você fica completamente miserável, no sentido de você não ter um significado maior para as coisas, né? Você não consegue ter uma paisagem que te dê um sentido. A beleza, quando bem alocada, sem ser arrogante, sem desvanecer, tendo ali a sua humildade elegante, ela te dá um sentimento que é aquele fogo que, de novo, não tenho proposições para jogar aqui, para tentar explicar por meio de palavras. É um sentimento que todo mundo sabe, que todo mundo tem quando a gente encontra e se depara com isso. É esse processo. Tentar organizar esse processo no dia a dia para você ter um mínimo de organização e de beleza. Tentar se vestir de uma maneira que não precisa ser cheio de cor, não sei o quê, mas um pouquinho de respeito com a sua vestimenta nos ambientes que você tá, sem aquela vestimenta arrogante, por assim dizer. Eu não estou tentando ser moralista agora, assim, também. Mas, só finalizando, e não estou tentando ser necessariamente moralista, mas quando você vê, por exemplo, adultos se vestindo como crianças de 10 anos de idade,
existe um elemento que se perde ali. Então, eu não estou tentando trazer um conservadorismo translocado aqui. Por que não usamos mais chapéus? Por que não usamos mais? Mas assim, não precisa. Você pode usar a roupa que você já usa no dia a dia. Mas existem momentos. Esteja limpo. Entendeu? Você não vai na igreja de shorts. Entendeu? Não devia, pelo menos. É isso que eu tô querendo dizer. Não é você Ou cropped. sair daqui e se vestir de terno. Entendeu? Todo 100% do tempo. Mas é um mínimo de respeito com aquela humildade elegante para você ter uma participação adequada nos ambientes que você está e encontrar esses processos de sentido numa frequência que consiga te dar um ideal maior para você ter uma transcendência maior e não ser miserável. Sim. E até falando aqui, esse daí é um conceito do Roger Scruton, que é sobre a beleza do dia a dia. A estética do dia a dia. Que é você, por exemplo, isso as pessoas têm de maneira inconsciente. Que é, quando alguém chega numa casa bagunçada, ou uma casa que não tem identidade nenhuma, ela se sente mal. E às vezes ela fica com vergonha O dono da de casa receber... começa a se justificar. E a pessoa ela fica com vergonha de receber outras pessoas e receber a si mesmo. E aquilo começa a ficar desgostoso. Porque ela primeiro, não tem identidade e está uma zona. Tanto que, se não me engano, acho que o Jordan Peterson também tem uma regra, que é, pelo menos tenha um quarto da sua casa, um cômodo bonito. Para pelo menos você ter vontade não apenas de voltar para a sua casa e fazer dela um lar, mas para você ter um recurso de paz. Você ter um âmbito de paz dentro da sua casa, porque a vida já é caótico bastante. Exato. E assim, e outra coisa, o Caio falou também sobre se vestir bem. Não é sobre se vestir sair com um terno, com um calor de São Paulo, de 35 graus. Sim. Porém, as pessoas elas sempre estão te julgando. Então, se você pelo menos não se vista adequadamente ao local que você está e faça jus de si mesmo, as outras pessoas vão notar isso e talvez você seja inferior. E assim, sobre julgamentos, né? Será que eu deveria então realmente prestar atenção no que as pessoas estão pensando em mim? Sim. É bom, né? Sim. Aliás, as pessoas, você sempre está comunicando alguma coisa através da forma que você se veste. A questão é, você pode se comunicar de forma consciente ou não. Você pode comunicar as coisas sem saber o que você está falando, ou você pode se comunicar de forma consciente e construir a imagem que você quer transmitir. Agora, eu queria voltar um pouquinho para que a gente está falando antes de tédio, né? A gente falou sobre o tédio do Belo. Deixa eu só concluir, porque é uma frase só, porque isso que o Marcelo trouxe aqui de beleza cotidiana ser praticamente inconsciente nas pessoas, traz uma noção que a ideia do belo como sendo inconscientemente algo que os seres humanos buscam, eu acho que isso é verdade, é algo que, assim, é um soco na cara de todas as filosofias que tratam o ser humano apenas como um animal irracional, ou um animal racional apenas. Voa na cara de qualquer tipo de explicação naturalista, ou explicação apenas por meio de, o ser humano é apenas um bicho que tenta lutar contra seus impulsos e instintos. Não, ele está sempre buscando algo maior do que ele. E isso eu acho que a gente consegue ver por meio tentando estudar um pouco sobre beleza e arte. Sim. Agora... Tá. E realmente, assim, se você se acostuma demais até, tipo, eu vou de quarto barroco a quarto barroco aqui no meu Palácio de Versalhes pro resto da minha vida, eventualmente você vai criar uma certa apatia disso e você vai querer quebrar alguma coisa só para que alguma coisa seja imperfeita no seu ambiente. Seja diferente. Mas, existe um elemento, né? Hoje em dia a gente coloca muita ênfase no artista como gênio que quebra barreiras e choca as pessoas para propelir, né, o mundo da arte à frente, que é uma ideia bem hegeliana. É um processo de dialética histórica. Só que também é importante falar sobre o tédio do choque. Sim. Porque a partir do momento, por exemplo, que o Dada, né, o Duchamp, ele foi lá e colocou o urinório a fonte do Duchamp ali para satirizar os museus e o processo de seleção da arte, que era mais baseado... Inclusive, gente, era uma piada, tá? Era uma piada, sátira. Era uma sátira, ele tava tirando uma, não era para todo mundo sair imitando. Sim. Nossa, genial, ele quebrou padrões, uau! Você como ser humano é facilmente influenciável, né? Sim. E você vê como aquele negócio de a sua interpretação da obra de arte vale mais do que a arte, às vezes calma lá. Calma lá. Exato. Mas o ponto é, beleza, ele fez isso, criou-se um novo normal. O dadaísmo virou o novo normal a partir daquele ponto. Beleza, o que você vai usar para chocar agora? E depois? Quando você já passar isso de novo. Então, a gente está em um ponto hoje na arte, por exemplo, que você tem artistas usando pedaços de cadáveres, fezes,
né, Fezes Enlatadas, merda de artista, Sim, que sim, tem sim. aquele cara. Aquela obra maravilhosa. Você tem o Damien Hirst, que ele pega o crânio de alguém e cola diamantes, assim, e fala, olha, minha crítica ao capitalismo e consumismo aqui. Exposições com ele, com essa Isso. porra dessa caveira. Exato. Feia pra Assustador, cacete. cara, Então, assustador. assim, quiche. Então você tem, se o tédio do Belo, ele te leva a querer fazer, tipo, a quebrar as coisas, o tédio do Choque Te leva à profanação. te leva à profanação e, assim, a mais absoluta degeneração, porque pra onde você vai depois? O crucifixo molhado dentro de um Tanque de urina. tanque de urina. Exato. Aí Então, começa assim, a ter essa competição. que aí justamente a gente volta para aquilo que eu falei no começo do Peladão no Mar, daquela exposição Do MASP. MASP. O Peladão no MASP, aquela exposição do Santander com vídeo do cara levando Sim. leite, levando leite. Aquelas pinturas que, assim, pinturas, né? Porque aí, de novo, é aquela noção de que apenas a expressão do artista importa. Sim. E você tem que se conformar a ela e também estudar para entender o que o artista estava querendo dizer. Eu fui no Museu de Arte Contemporânea, mandei fotos para vocês. Então, Que imagina, eu fui no dinheiro Museu de público, aquela porra. Arte Contemporânea aqui em São Paulo, que está aberto ao público, para todo mundo ver. Você paga por ele. A gente paga por ele. No dia que eu fui, não quero dizer que o negócio é que ninguém vai, não tô querendo dizer isso, mas assim, tava vazio. Diferente por exemplo, de um museu bonito como o Museu do Ipiranga, que tá sempre lotado. Sim. Todo mundo vai pro MASP ainda hoje em dia, mas é engraçado quando as pessoas se concentram. Para quem não sabe, o MASP, ele tem as obras mais recentes na frente e as obras mais clássicas atrás. Então começa em 2026 e termina no século X. Até antes, na verdade. E existem obras maravilhosas de muitos artistas, algumas ficam temporariamente, outras estão sempre ali. Tem obra de Rafael ali, tem obra de Van Gogh. Tem Van Gogh ali, tem Monet. Tem Monet, sim. Tem Bosch. E eu percebi isso quando eu estava lá. Todo mundo fica do meio para trás. Então, né? Porque primeiro você tem aquelas obras de artes patéticas, inúteis e ridículas de tentar passar uma imagem, uma fantasia política, sim, né? De tentar passar uma crítica social foda, sim, por meio da sua obra de arte. Aquele negócio ridículo que você vê e você, pra não perder a amizade com seus amiguinhos, são todos iluminados, você precisa chegar e falar: ah, muito interessante. Você imediatamente vai embora. Ah, eu não ignoro não falo nada. Eu só ignoro e vou embora. E todo mundo fica atrás para querer ver o que realmente importa. Então, no Museu de Arte Contemporânea que eu fui, eu cheguei numa sala, todas elas eram incrivelmente impressionantes Enfim, todas elas eram incrivelmente impressionantes pelos motivos mais errados do mundo. Cara, eu realmente achei que em alguns momentos eu tava vendo pedaços de lixo jogado no chão. Porque parece que era assim, um monte de coisa unida e jogada no chão, um monte de material jogado no chão e falavam que era arte. Eu cheguei numa sala onde tava uma sala assim, sem muita coisa, eu vi uma escada no meio da sala, pensei, devem estar fazendo obras aqui, né? Aí era uma escada de metal normal que no meio da sala, assim. Mas ela não ia pra nenhum outro lugar. Eu falei assim, essa escada meio jogada aqui, estão fazendo obra do quê? Aí eu fui ver o que estavam consertando, a porra da escada era obra de arte. E eu fui ver que os pés das escadas estavam em cima de carrinhos. Isso era obra de arte, entendeu? Um cara pegou carrinhos, colou embaixo dos pés de uma escada, botou ali, tem uma plaquinha explicando o que isso significa, e eu preciso comprar isso. E ganhou milhões em financiamento. Provavelmente. Eu preciso comprar essa ideia. Eu preciso realmente olhar para isso e entender que isso é uma obra de arte. Isso aqui, de tudo que a gente falou, de todas essas tradições infindáveis de épocas e de eras ao longo de toda a história humana até aqui. Isso aqui é uma grande contribuição para aquilo que a gente vai chamar de arte. E aí você vai numa outra sala nesse Museu de Arte Contemporânea, tem um vídeo que passa mensagens do tipo assim, transgressão, 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 não sei o quê. Então, arte seria transgredir. Transgredir porque as pessoas acham que transgredir é algo que o artista faz, como você mesmo disse aqui, tocou nesse assunto. Então, assim, quando transgressão é repetida infindavelmente, vira algo completamente ridículo, porque você não tem mais nada no que sustentar a sua expressão artística. Que me desculpa, O que sobra pra você transgredir quando todas as regras já foram quebradas? Me desculpa, cara, mas colar um monte de material aleatório que você achou no chão da sua casa e chamar isso daí de minha expressão artística é uma piada de mau gosto. Sim. Entendeu? E até falando, agora também entrando no impacto disso tem nas pessoas. A gente já falou do impacto negativo da falta de arte na vida das pessoas. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o impacto negativo da péssima arte, se isso for chamado de arte, na vida das pessoas. Tem um livro que eu gosto muito chamado Música, Inteligência e Personalidade, que é de se não me engano, de um coreano,
que é inglês também, que é o Dr. Ming Dong, que ali em 1960, 70, mais ou menos, 80 ali, ele começou a perceber uma queda na performance de algumas crianças, tanto acadêmica quanto de comportamento mesmo. Ele começou a perceber, começou a achar aquilo estranho, foi pesquisar, e ele chegou talvez no possível cerne do problema, que era o consumo de arte. E ele fez um livro para isso, ele entrou em contato com rádios, ele entrou em contato com senadores, com deputados, foi ignorado, foi muito ignorado, mas ele criou esse livro e suas teses. E ele falava que, por exemplo, ele foi bem platônico nisso, que era a qualidade da música que as crianças estavam ouvindo estavam incentivando a ter comportamentos errados e serem muito dislexas, por assim dizer. Porque ele viu ali por exame de imagem, etc. Por exemplo, o nosso cérebro ele tem dois lados, tem dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, que lidaria com quando se trata de música, por exemplo, ele lida mais com melodias e ritmos e coisas um pouquinho mais palatáveis. E tem um hemisfério direito, que ele lidaria com escrita, com linguagem e com harmonia, que são coisas mais complexas. Então, que exigem mais trabalho. E uma boa música, ela une esses dois hemisférios em harmonia, para eles conseguirem ter completude daquilo. E assim como qualquer boa arte, ela uniria. E ele percebeu que as crianças estavam escrevendo menos, então elas estavam usando menos o cérebro, elas estavam sendo bombardeadas por imagens rápidas e práticas, isso há mais de 30 anos atrás. E elas estavam escutando músicas que eram muito rítmicas. Então apenas ritmo, apenas batida, que é o jeito mais primitivo e mais primal de fazer música possível. Sim. E um lado do cérebro não estava sendo trabalhado. E ele percebeu que elas estavam ficando meio ansiosas, elas estavam começando a falar mais palavrão, elas estavam começando a ficar mais cabais, por assim dizer, mas meio, ele descreve até um pouquinho animalescas. E ele é muito contra hip hop e rap por conta disso. Porque ele estava vendo esse reflexo nas crianças. E ele começou a fazer uma reflexão que era: a gente tem que tomar cuidado com a arte que as nossas crianças olham e nossos adolescentes olham, porque isso a longo prazo pode ter até mesmo, não apenas uma influência na neuroplasticidade da personalidade delas, mas no QI. Eles são expostos a tanta coisa ruim e simples e palatável que isso começa a degenerar não só a personalidade, mas como o intelecto deles. E por isso música, inteligência e personalidade. E assim, por exemplo, chegando agora na história do Caio que ele encontrou no Museu de Arte Moderna. Se a pessoa é bombardeada apenas por transgressão, por degeneração, por profanação, de você pegar coisas normais ali que não tem nenhum esforço técnico possível e falar que é arte, qual vai ser a visão de mundo daquela pessoa? O que ela vai perceber de mundo, se a gente já está falando ao longo do episódio inteiro, que a arte é a forma como um artista e outras pessoas elas colocam sua percepção do mundo para outros verem.